Hoje é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e eu venho indicar duas dicas literárias para vocês. A primeira delas não poderia deixar de ser o Diário de Anne Frank. Gente, eu li esse livro, essa ediçãozinha simples de bolso, da editora Best Bolso, em 2018. Não consegui concluir, já assim, às vésperas do final, faltando poucas páginas, eu não consegui porque eu sabia qual seria o fim de Anne Frank. E mesmo sabendo, lendo os relatos dela, eu não consegui encarar e eu abandonei a leitura por um ano e pouco, até criar coragem de retomar nessa mesma edição, nesse mesmo livro, e voltar e encarar o final, porque eu penso que a gente precisa parar e avaliar, refletir sobre essas histórias, sobre essas atrocidades da humanidade, que até hoje nos assolam de forma tão triste, tão negativa. E o Diário de Anne Frank vem contar a história dela, uma menina cheia de sonhos, que sonhava em ser escritora, jornalista, enfim, em trazer o seu legado através da história. E infelizmente ela traz dessa forma. Seu pai, Otto, tinha sua mãe e ela convivia com mais pessoas, e no período da guerra, eles foram obrigados a viver durante um tempo em um esconderijo, e ela relata tudo pra gente de forma resiliente e ao mesmo tempo triste. Depois que eu terminei de ler, e aí nós compramos essa edição do Grupo Editorial Record, que é a edição oficial, porque alguns trechos não foram autorizados pelo pai de Anne Frank, Otto, que veio a falecer em 1980, ele sobreviveu ao Holocausto. Então, o Diário de Anne Frank, eu acredito que dentre tantas importantes histórias, ele deva ficar como um legado na literatura que trata desse período tão triste aí da Segunda Guerra, do Holocausto, enfim. Esse livro aqui eu recebi da Companhia das Letras já tem um tempinho, de Jerry Dronfield, e é um best-seller internacional. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal sobre esse livro que me impactou tanto e que me fez ficar tão reflexiva e pensativa sobre atrocidades humanas como o Holocausto no período da Segunda Guerra Mundial. E O Garoto que Seguiu o Pai para Auschwitz é uma história real e é uma história, como diz aqui, inspiradora. E é a história de um pai e seu filho para se manterem juntos e vivos e sobreviverem aos horrores do Holocausto. Em 1939, Gustav Kleiman, que era um estofador judeu, ele e seu filho Fritz foram capturados pelos nazistas e foram enviados passaram por alguns campos de concentração até chegarem em Auschwitz. E quando ele recebe a notícia de que seria transferido para Auschwitz, no caso o pai, na Polônia, o filho, Fritz, faz o possível e o impossível para não se distanciar do pai. É uma história assim, gente, que é muito comovente, muito comovente. A gente só chega a ter acesso a esse material aqui por conta de um diário secreto. Assim, eu acho que diários são maneiras incríveis de a gente deixar legados, e Anne Frank conseguiu fazer isso, e esses dois aqui, resilientes toda a vida, conseguiram também através de um diário secreto do pai, que foi descoberto em uma pesquisa documental. O Garoto que Seguiu o Pai para Auschwitz é uma história de coragem, é uma história de lealdade, é uma história de muita luta. E eu li esse livro, super indico, e faria a releitura quantas vezes for possível e impossível, porque super vale a pena. E aí, você já leu algum deles? Quais leituras relacionadas ao Holocausto, à Segunda Guerra Mundial, e que traz esse terror que as vítimas do Holocausto viveram, vocês podem me indicar aqui e indicar para os meus leitores? Fico esperando vocês nos comentários. Até!